Olá, queridos seguidores da Rota Terapêutica, como vocês estão? Como foi a passagem do ano? Espero que muito boa. Aqui é Daniela Saad, sou terapeuta holística e sistêmica e consteladora na água. Também sou mentora de chamas gêmeas e em breve a gente vai falar bastante sobre esse tema. Hoje vamos dar continuidade aos vídeos em que eu estou explicando o que é a terapia holística e sistêmica, a terapia ancestral, e também quais técnicas holísticas, com quais técnicas eu trabalho. Já falei bastante sobre a constelação com bonecos na água. São os meus vídeos anteriores, você pode dar uma olhadinha, estão bem na ordem, bem explicadinhos, muito legal. Hoje nós vamos falar sobre a regressão sem hipnose. O que é a regressão a vidas passadas sem hipnose? Bom, a regressão é uma técnica, né? Vocês já devem saber, em que a gente realmente volta a vivências antigas nossas, que já não estão mais no nosso consciente. Não é uma memória que você simplesmente lembra, né? Ela já está guardada lá no inconsciente. O nosso consciente teve o esquecimento. Por que a gente tem esse esquecimento? Provavelmente para a gente não dar continuidade, né? Se você souber que você assassinou seu irmão numa vida passada, talvez você não olhe para ele com o mesmo olhar de carinho e amor. Você vai ficar, olha o que você fez comigo. E aí pode, né, reforçar birras, mágoas e raivas antigas. Só que olha o que é interessante. A gente acha que essas mágoas, por não pensarmos nelas, a gente acredita que elas não existam. Mas elas existem, estão nos nossos corpos mais sutis, mais internos, né? Se a gente não resolveu vivências negativas de vidas passadas, elas ficam armazenadas, pedindo para ser liberadas. Muitas vezes a gente pode até sonhar com uma vida passada justamente para o seu inconsciente te chamando. Opa, vamos trabalhar isso, vamos liberar. Então, o propósito maior de uma regressão a uma vida passada é justamente identificar, né, vivências difíceis, traumáticas, que estejam gerando problemas, dificuldades e doenças até a vida atual. Então, você já começou a perceber o que a gente pode trabalhar com uma regressão. E eu vou te dizer as 3 formas que eu trabalho com regressão, tá bom? A primeira delas, você me traz uma ou mais questões suas que você sente que não tem origem nessa vida, questões que você sente que é de uma vida passada, principalmente quando você já veio assim na infância. As neurodivergências, por exemplo, a maior parte, a origem é vida passada. Autismo, né? A psicopatia, o narcisismo vem de origens de vidas passadas, não é nessa vida, tá? Então, o que a gente faz com a regressão? A gente identifica a origem, o evento traumático. Eu faço falas sistêmicas de liberação do que estiver guardando ali, mágoas, raivas, qualquer sentimento negativo, que vai trazendo resoluções para essa vida, né? No caso de uma neurodivergência, pode amenizar sintomas, relações, e só de você adquirir consciência já ilumina muito, né? No caso de um relacionamento difícil, eu tenho um relacionamento muito difícil com a minha mãe. Tem alguma coisa ali que, puxa vida, não bate, não dá pé. E você tem a sensação de que já teve uma vida passada com ela. A gente investiga essa vida passada, vê o que aconteceu, quais são as mágoas, libera, para que essa relação possa melhorar aqui nessa vida. Relacionamentos também de outras vidas, como alma gêmeas e chama gêmea. E quando eu for falar de chama gêmea, vocês vão ver que é crucial a gente fazer regressões para identificar os traumas entre chamas gêmeas. Porque não é a dificuldade das chamas gêmeas e quando elas estão afastadas e quando a feminina ilumina a masculina e a masculina se assusta e foge e ficam numa separação que é a noite escura da alma para a feminina. O que está gerando isso são as vidas passadas.
Não é essa vida. O que vocês viveram nessa vida, fichinha perto do que aconteceu em vidas regressas. E chama gêmea, como é a sua contraparte divina, a gente vai falar sobre isso, e é uma só. Vocês vieram, pelo menos nas primeiras vidas, em quase todas. As minhas, eu tô mapeando todas as minhas vidas passadas. Da primeira à sétima, eu vim com a minha chama gêmea, sendo meu marido e minha esposa, em todas as vidas. E em todas elas geraram bloqueios de casamento e constituição de família, que eu tô liberando, a gente vai liberando, né? Liberando essas mágoas, essas marcas. E aí, em vidas posteriores, o encontro com a chama já não era tanto de casamento, tinha muito trauma. Tinha uma que, a seguinte, nem sequer ele apareceu. Nas outras, às vezes aparece e vai embora rápido, né? Olha como é importante liberar todos esses traumas para melhorar a relação nessa vida. Não só com chama gêmea, almas gêmeas, que são almas que você tem afinidade, já teve algumas vidas em comum. Relacionamento kármico, que você tem uma ou duas vidas com a pessoa e nessa vida você discute pra caramba, vai e volta. Vocês têm que fazer os resgates kármicos e liberar, para cada um seguir em frente, tá? Então é muito necessária a regressão para liberar tudo, toxicidades, fobias. Às vezes você tem... Eu tinha medo de dirigir a vida toda, eu nunca tirei carteira, eu não dirijo, nunca nem comprei carro. E aí eu fui numa vida passada e descobri que eu sofri um forte acidente de carro e peguei trauma de carro, de dirigir, não queria nem saber. E quando eu liberei, né, tá liberado, eu não tô mais com esse medo, né, na hora certa eu vou fazer uma autoescola, né, comprar um carrinho, ou seja, você pode liberar tudo de vida passada, crenças limitantes, medos, vícios, às vezes você tem um vício que não é dessa vida, tem muita coisa que é de vida passada, inclusive doenças crônicas genéticas, o genético, genético, tá vindo lá de trás. Vida passada. Tá tudo interligado. Física quântica, tudo interligado. Lei da atração, tudo vai atraindo de acordo com o que você vibra e tem no seu campo. Você viveu um trauma, magnetizou no teu campo energético, no teu campo de merecimento, você começa a achar que é aquilo que você merece e começa a vibrar e atrair mais situações daquele tipo. Tá entendendo como que é? Tipo, viver uma origem para uma doença crônica. Então, nessa vida, se tudo não estiver bem resolvido, a doença se manifesta. A doença nada mais é do que questões emocionais e espirituais arraigadas, traumas que vão se manifestando na matéria. Então, a cura verdadeira e profunda, por mais que muita gente ache que não e discorde, e acho que quem cura é médico, o médico ele trabalha sintomas para vocês terem uma ideia. Às vezes eles curam a doença? Sim, curam, muitas vezes. Mas já perceberam que muitas vezes dão um remédio, aquilo cura os sintomas, mas a doença volta? Porque não curou o que está na alma, o emocional, o que está gerando de fato aquela doença. E muitas vezes você voltar lá no passado, numa regressão, é o que vai trazer realmente uma propulsão para essa cura, identificar a origem emocional inconsciente dessa questão, dessa doença, tá? Então, as 3 formas que eu trabalho a regressão. Daqui a pouco eu falo o que é a regressão sem hipnose. Essa primeira forma, você me trazendo questões antigas que você acha que é de vida passada, questões arraigadas. A segunda forma, eu tô numa constelação. Estou constelando origens emocionais inconscientes de uma questão sua. Vamos dizer, um vício. Você tem uma compulsão alimentar. Aí identifiquei algo ali na infância, com seus pais, identifiquei algo na sua ancestralidade e vi que também tem uma vida passada originando. Então a gente pode tanto ali fazer falas sistêmicas no campo, já para essa vida, quanto, se for da sua vontade, a gente volta numa regressão àquela vida com mais detalhes para entender o que de fato aconteceu. Então, a constelação, a tua própria ancestralidade, me mostrou a necessidade
de olhar essa vida passada, que ela está originando. É um mapeamento de origens, né, que eu faço. É um trabalho de investigação espiritual, por isso que a minha logo tem essa lupinha, que é de investigação espiritual, de origens emocionais inconscientes para problemas atuais, né? A terceira situação é quando você já fez uma regressão com alguém, mas você quer constelar essa regressão porque você não quer dar continuidade. Igual eu falei do irmão que matou a irmã, você não quer olhar para o teu irmão e pensar mal dele. Então as falas sistêmicas, que é da constelação, vão trazer um reequilíbrio sistêmico, liberação de mágoas, de raiva, de desejo de vingança. E você não vai mais olhar para teu irmão, tua irmã, com aquele olhar de raiva. Vai deixar no passado o que é do passado. Então a regressão não é voltar no passado, não é um apego ao passado. Ao contrário, é voltar para liberar, para deixar no passado o que é do passado e podermos viver no presente com mais liberações, mais leveza, com menos emaranhamentos, nós seguindo para um futuro mais promissor. Então, olhar o passado é muito importante para a gente conseguir trazer consciência para o presente e liberações para um futuro com maior felicidade, alegria e prosperidade. Não é?